Aqui é o segundo episódio da minissérie TypeScript. Este episódio a gente vai ver como usar o TSC para rodar TypeScript, enum, classes e try-catch, que é a estrutura de manuseamento de erros, e como criar seus próprios erros, ok? Então vamos começar abrindo o VS Code. Vamos abrir uma pasta. Eu vou criar uma pasta nova para esse episódio. Nova pasta. Não sei porque deu isso aí, mas ok. Então vamos começar a escrever o código. Eu vou minimizar o terminal aqui, só fechar ele rapidão. Vamos criar uma nova pasta, src. O que é a pasta src? É source, onde vai ficar nosso código fonte. Vamos criá-lo aqui. Daí vamos criar um arquivo main.ts. E vamos, só para exemplificar como roda, usando o comando tsc, que é o TypeScript Compiler, eu vou dar só um console log aqui. Console log de olá. Então vamos configurar o nosso projeto para conseguir rodar o TypeScript. Vem aqui, cria um novo terminal, digita o comando npm espaço init espaço -y. Este comando aqui vai criar o package.json, que é o que o npm utiliza para instalar pacotes aqui dentro do nosso projeto, e também onde a gente pode escrever os scripts para facilitar que a gente rode o nosso programa. Vamos dar ele aqui. Ele criou. A gente já vai voltar nesse cara aqui, mas antes vamos dar npm i de install, -d de desenvolvimento, TypeScript. Por que -d? Por causa que ele não é um pacote necessário para a gente rodar, só um pacote necessário para a gente compilar o nosso código para JavaScript, que a gente consiga rodar com o Node.js depois. Vamos dar Enter, só esperar um pouquinho. Agora, com o TypeScript instalado como pacote de desenvolvimento, vamos usar o comando npx, que deixa a gente rodar comandos como o TSC, que é o compilador de TypeScript, sem ter que instalar ele na nossa máquina. Também faz parte do npm do Node.js. Vamos escrever aqui tsc init. Esse comando aqui vai criar um arquivo que deixa a gente configurar o tsc para ele saber onde está a pasta do nosso código, que seria o source, e o caminho da pasta onde vai guardar o código TypeScript compilado por JavaScript para o Node.js rodar. Vamos dar Enter aqui. Já criou, é bem rápido. Aqui nessa pasta, vou até aumentar a interface do VS Code. Vocês vão vir aqui e configurar a pasta. Vão procurar esse rootdir e configurar a pasta de onde está o código fonte, que seria src. Vocês vêm aqui, ele está comentado com esses dois barras. É como se fosse comentar no JavaScript. Vocês vão apagar esses barra e já vai ficar pronto para a gente configurar. É só escrever src. Daí também tem a pasta altdir. Aqui, ó, procura nesse init, vai ter o altdir aqui. Apaga os barra para descomentar. E vocês vão colocar o caminho da pasta que vocês querem que ele mande o código compilado. Vamos criar uma nova pasta aqui. Normalmente chama essa pasta onde está o código JavaScript compilado como dist. Daí vem aqui também, escreve dist e salva. Aqui acabou. A última coisa agora, vamos voltar para o package.json. Tá vendo essa parte scripts? A gente roda os scripts com o npm run e o nome do script. Se a gente rodasse esse script teste, era só escrever teste, ele ia rodar. Ele tá dando, ele fala o nome do pacote, né, o nome do nosso projeto e o nome do comando, do script que a gente rodou. Daí ele dá os comandos que estão dentro dessa string aqui, depois o nome do script. E aqui foi o comando que ele rodou, que é esse echo, que ele só escreve no terminal que está dentro dessas aspas aqui, certo? Vamos criar um novo script então, para a gente conseguir rodar o código, compilar e rodar o código. Coloca uma vírgula para indicar que vai ter um
outro script, escreve aqui, nesse azulzinho primeiro aqui, azul porque é o tema do VS Code, né? Mas é o primeiro. Vocês vão escrever o nome do script, eu vou escrever rodar, 2 pontos, e daí os comandos de terminal aqui dentro dessas aspas. Então vai ser npx tsc. A gente não precisa colocar nenhum argumento depois do tsc. Por quê? Porque aqui no testconfig a gente já configurou ele para ele saber que src é a pasta onde está o código fonte e que o dist é onde que ele tem que escrever os arquivos JS compilados. TSC. Agora esses dois e's comerciais representam para o terminal que vai ter mais comando depois. E aqui vocês vão escrever node dist, que é o nome da pasta, barra main.js. Tá vendo que ele escreveu main.ts? Quando a gente executar o tsc, ele vai transformar esse main ts em um main.js aqui, ok? Pode dar um S, Ctrl S, né? E vamos escrever npm run, que é para rodar script. E agora o nome do nosso script, que é rodar. Vamos dar enter e olá, funcionou. Se a gente olhar dentro desse dist, tá vendo que ele criou um main.js? Certo? Bom, então vamos começar realmente a escrever código agora. Vem aqui na sua pasta source e cria uma nova pasta. A gente vai escrever uma classe. O nome da pasta que vai ter todas as classes do nosso projeto chama modelo. O que é uma classe? Bom, no TypeScript normal, no JavaScript normal, tipos genéricos de data, como number, string, boolean, eles só deixam a gente criar, tipo, só um string. É só uma string, é só texto. Number é só número. E boolean é true ou false. Tem as arrays, né? Mas é só vários caras em sequência daquele tipo de data. Agora, se a gente quiser criar uma estrutura mais complexa, que deixa a gente reutilizar durante o nosso código inteiro, e com funções lá dentro, a gente gostaria de criar uma classe. Então vamos criar uma nova classe aqui. Vou criar uma classe carro. Classe hífen carro. Você não precisa necessariamente escrever desse jeito, tipo classe, hífen, o nome da classe, mas eu gosto de escrever assim. Mas preferencialmente tem que dar dentro de uma pasta modelo todas as nossas classes. Vamos criar a classe carro aqui. Vamos dar o export que a gente viu anteriormente. O export é para exportar qualquer coisa para outros arquivos TS. Class. Essa palavra-chave class seria como um let, só que para classes. Essa class aqui vai indicar que esse carro é uma classe. Nome de classe tem que ser capitalizado com letra maiúscula, certo? Vamos colocar, abrir chaves aqui, dar Enter. Os atributos de uma classe é basicamente a variável que pode ser usada por várias instâncias da classe. Para escrever um atributo, você tem que declarar o escopo dele primeiro. Pode ser public ou private. Qual que é a diferença entre os dois? O public, você pode acessar o atributo em qualquer lugar do seu código, tipo no main TS, em outro arquivo TS, dentro da classe, fora da classe. No private, apenas métodos, que eu vou falar sobre eles depois, mas que essencialmente são as funções, métodos e membros dentro da classe, como outros métodos, podem acessar. Vai ficar mais evidente quando você escrever aqui, ok? Vamos lá. Então vamos escrever public placa do tipo string e vamos inicializar como string vazia. Agora vamos criar um private número do chassi. Opa. Vamos definir do tipo string e inicializar como string vazio. Vamos vir aqui no main.ts.
E já vamos criar uma instância de uma classe. O que é uma instância? Vou mostrar para vocês. Você pode usar const ou qualquer outra coisa, como let ou var. Vamos criar aqui carro 1. Dois pontos, vamos definir o tipo dele. O tipo dele é o quê? É da classe carro. Então vamos escrever aqui carro e o bondoso VS Code vai importar automaticamente para a gente. Vai ser igual a um new. New por quê? A gente vai instanciar, criar um novo objeto da classe carro. Então new carro. Vamos vir aqui e definir alguns atributos. Carro 1. Acessar os atributos, você vai colocar ponto e vai aparecer aqui placa. Mas cadê o número do chassi? E por que a gente só consegue acessar o placa? Porque o número do chassi é private. Então, de jeito nenhum a gente consegue acessar ele aqui na instância. Como a gente pode acessar o número do chassi? Vamos criar um método. O que é um método? É uma função da classe, essencialmente. Você também tem que definir o escopo, seja público ou private dos métodos. Quando a gente quer mexer com atributos do tipo private, com escopo private, a gente normalmente cria dois métodos só para ele, o método set e o método get. O set é para atribuir um valor para o atributo e o get é para retornar o valor do atributo. Porque aqui a gente não consegue de jeito nenhum acessar, nem ler e nem escrever por um número do chassi. Então vamos criar um método public, porque a gente quer acessar esse método aqui no MTS para conseguir alterar e ler o valor do número do chassi. Public get número do chassi. A gente normalmente escreve assim, o get é em minúsculo, e daí a gente escreve o nome da variável. Abre parênteses e vamos retornar que tipo? Ele é do tipo string, então a gente vai retornar string. Vamos abrir aqui chaves. Vamos dar um return. Número do chassi. Quando der enter, ele vai adicionar mais uma coisa aqui, mas eu vou explicar. Tá vendo que ele adicionou this? Em inglês, a tradução para esse contexto é desse. Então, return dessa classe, do atributo dessa classe, o número do chassi. Ok? O this, então, você utiliza quando você quer acessar atributos e métodos da mesma classe. Ok? Vamos também fazer o método set. Vamos vir aqui de novo. Public set de setar número do chassi. Dois pontos. Você pode colocar void ou nenhum tipo. Por quê? Ele não vai retornar nada. Vou deixar void. E como a gente quer atribuir um valor, esse valor tem que vir de algum lugar. Que vai ser o parâmetro. Então vamos escrever aqui. Você pode dar o mesmo nome que você colocou para o atributo. Já que sem o this, a classe não vai associar que esse número do chassi que eu escrevi aqui é mesmo que esse atributo dela. Vai ser do tipo string. E daí, this ponto número de chassi é igual a número de chassi, que sem o this é o número do chassi, parâmetro, certo? Agora se a gente vir aqui no main.s e colocar o ponto de novo para ele sugerir para a gente, vai aparecer o get número do chassi e o set número do chassi. Então vamos atribuir aqui para placa ABC 1, 2, 3, 4. E o carro 1, set número do chassi, R459. Pode ser assim. O número do chassi de verdade é bem longo. Se a gente der um console log agora, placa, carro 1 ponto placa, a nova linha, número do chassi,
carro1.get agora, que a gente quer pegar o valor do atributo número do chassi. Não esquece que tem que colocar parênteses, senão ele não vai achar que é uma função. Vamos salvar isso aqui, executar de novo. npm run, roda. Placa ABC123, número do chassi, R456789. Mas aqui no placa, geralmente os atributos da classe, todos, são private. Raramente é a ocasião que a gente faz um atributo public. Então já vamos vir aqui e consertar isso aqui. Vamos trocar a private. E como fazer set get é tediante, eu vou acelerar essa parte, porque é o mesmo método. Você vai vir aqui, escrever public, get, placa. A ordem não importa, se você fazer o set ou get primeiro. É que eu tenho mania de fazer o get primeiro que o set. Get placa, retorna string, this, opa, return this, ponto, placa, pronto. Agora com os dois feitos, como a gente mudou de public para private, você vinha aqui, ó, ele tá reclamando. Então, a gente vai ter que usar o set placa. Set placa. ABC 1, 2, 3, 4. E aqui também. A gente não pode mais acessar o placa direto. A gente tem que usar o get placa. Você pode achar que assim é mais chato, porque você tem que fazer um método para cada um. Mas é boa prática de programação. E é geralmente correto também. Todo atributo de classe ser private. Se você quiser ver todo o objeto do carro, vamos só dar um carro 1, console log carro 1. De novo, escrever npm run roda. Ele vai falar aqui, ó, classe carro, atributo placa ABC1234, atributo número chassi R456789. Essa saída do console log é a estrutura de um objeto no TypeScript e um JavaScript. Vamos supor que vocês não queiram ter que ficar dando 7 placas e 7 números chassi. E queiram escrever aqui direto como se fossem os atributos. Tem como. A gente usa uma propriedade especial que tem nas classes chamada constructor. Constructor sempre vai ser esse nome. Constructor, você escreve constructor e sempre vai ser assim. Não precisa dar public nem private. Ele é só o constructor. Aqui vai os parâmetros constructor. E aqui nessas chaves, você pode colocar uma lógica. Você pode escrever o que você quiser aqui dentro. Mas geralmente a gente não usa isso. A gente só usa o constructor para, em vez de ficar 7 placas, 7 números de chassi, já direto aqui na instanciação da classe carro para o objeto, a gente pode escrever aqui o ABC 1, 2, 3, 4, o R456789, que a gente não vai ficar precisando dar esses dois 7 placas, 7 números do chassi. Ele tá reclamando aqui porque eu não configurei ainda o constructor. Mas se eu vim aqui escrever do mesmo jeito que a gente escreveu aqui, ó, vou até apagar. Do mesmo jeito, private placa, dois pontos string, só que sem a inicialização de string vazia, você vai escrever aqui dentro. Private, perdão, placa, dois pontos, string, vírgula, o próximo parâmetro, private, número, opa, do chassi, dois pontos, string. Ele tá normal agora, e aqui também. E agora, se eu rodar o código, viu?
Ok, eu escrevi dois novos atributos, ano e nome. Escrevi o get set dos dois aqui, ó. Get nome, get ano, set ano. Como eu coloquei no constructor, tá reclamando que tá faltando mais dois atributos aqui. Vou mudar isso aqui para não ficar sempre os mesmos valores. D, E, F, nome, Volkswagen Gol, opa, 2012, certo? Deixa eu rodar o código agora. Carro DF 5678, número CT 569971, nome Volkswagen Gol, ano 2012. Do mesmo jeito. Está faltando o tipo da carroceria e do chassi também do carro. Vocês sabem que carro tem o carro sedã, que é aquele com porta-mala grande, o hatch, que é com porta-mala pequeno. Tem as SUVs também, que é o mais alto. Tem as peruas, que são bem mais alongadas que o sedã. Então vamos vir aqui e adicionar mais esse atributo. Opa. Private, tipo, string, e vamos vir aqui adicionar o tipo dele. O tipo dele pode ser sedã. Vou dar aqui. E de novo vai aparecer normal aqui, sedã. Só que tem um problema. O cara, na hora de registrar, pode escrever qualquer abobrinha aqui que não vai reclamar. Aqui, ó. A gente pode adicionar um if no constructor? Poder pode, né? Porque ele tem os colchetes aqui e tudo mais. Daí a gente tem que adicionar esse if também no set tipo. Mas se a gente quiser padronizar, só colocar um X número de tipos representados no código por nome, mas o computador entende como número. Enum. Enum vem de enumeração. Para criar um enum, a gente precisa de um novo arquivo TS. Os enums a gente guarda junto com as classes dentro da pasta modelo. Então vem aqui, novo arquivo, enum, tipo de carro.ts, export para exportar, e a palavra-chave que identifica que o enum é um enum é enum. Tipo de carro. Enum também tem que começar com a primeira letra capitalizada. Abre chaves. E daí você pode escrever os tipos normalmente aqui dentro. Sedã, os tipos também tem que ser capitalizado a primeira letra. Sedã, hatch, SUV, perua. Como assim a numeração? Tô vendo nenhum número aí. Bota o mouse aqui em cima. Igual tipo de carro, ponto, sedã, igual a 0. Ele vai começar a contar que nem array. 0, 1, 2, 3. Mas você também pode atribuir o valor que você quiser. Pode ser 1. Esse aqui pode ser 25. 24, perdão. Esse aqui pode ser 56. Esse aqui pode ser 78. Na minha opinião, eu prefiro usar a numeração padrão do Enum. 0, 1, 2, 3, assim vai. Mas você pode atribuir o valor numérico que você quiser. E não só numérico, você pode atribuir também uma string para eles. GH, HB, e assim vai. Mas raramente a gente utiliza uma string para atribuir um valor dentro da Enum. Aí já dando export aqui. E para vir modificar esse tipo para ser o tipo de carro Enum, é só a gente vir aqui e trocar a tipagem dele. Então a gente vem e escreve aqui tipo de carro. O VS Code é bondoso, já vai importar automaticamente pra gente. Muda aqui no setget também.
Tipo de carro. Opa, não, aqui não. Aqui também. Tipo de carro. Daí ele vai vir e vai reclamar. Como assim você está tendo uma string nada a ver pro Enan? Então vamos lá. Agora você quer colocar o tipo de Enan aqui no constructor. Você vai escrever o nome do tipo de Enan, tipo de carro. Ele vai importar pra gente e coloca ponto. Aqui ele vai dar as opções para dentro do Enan. O Google é um hatch, então vamos selecionar hatch. E vamos rodar. Opa, como assim tipo 1? Por que não está escrito hatch? Porque é uma representação numérica dentro do código. Para o computador, é muito mais fácil, econômico na questão de dados, representar por um número, aqui no caso o 1, do que escrever o hatch. Tá, eu quero criar vários carros, mas eu não quero ter que ficar escrevendo esse new carro várias vezes, e criando várias variáveis e tudo mais. Aí que o controller entra. O controller serve para facilitar o programador a usar a classe. Então ele serve como uma interface intermediária. Seja para criar novas instâncias da classe, ou para listar as instâncias ou modificar elas de alguma forma. Onde que guarda o controle aqui nessa pasta? A gente não vai guardar em modelo, a gente guarda no source normal. Então, new file, opa, controller, carro.ts. Para o controller ter algo para interagir, vamos criar uma array de carros, array da classe carros. Const carros, dois pontos, carro e colchetes. Que nem se criar uma array normal de string, number, boolean. Vamos inicializar como uma array vazia. Vamos adicionar aqui uma nova função. Export function cadastrar no infinitivo. Oh, caramba, carros. Ela vai retornar nada, vai ser do tipo void. Esse cadastrar carros vai receber os mesmos parâmetros que o constructor da classe carro. Então vamos copiar eles aqui, só remover o private e o public deles. Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, vamos apagar o private. Tá reclamando do tipo de carro, mas é porque a gente não importou ele. Vamos dar Ctrl ponto e clicar aqui no Quick Fix, Add Import modelo tipo Enan, carro. Aí. Importou, não tá mais reclamando. Vamos instanciar um novo objeto de carro para a gente colocar dentro dessa array. Const carro, carro igual new carro, placa, número do chassi, nome, ano, tipo, carros.push carro. Como a gente não vai exportar essa array, então vamos criar uma nova função, export function, só para retornar ela para que a gente consiga ver os valores que está dentro dela. Retornar array de carros. Carro colchete. Return. Opa, carros. Vamos vir aqui e apagar as duas linhas. E vamos cadastrar carros. Não, perdão. Placa ABC 1234. R56. Nome Honda Civic 2018. Sedã.
Vou copiar e colar essa aqui para adicionar mais o carro. Vai ser do tipo hatch. Vai ser de 1999. Fiat Uno. E vamos adicionar um carro com algumas coisas esquisitas aqui. Ele foi criado em menos 2000. O número do chassi é vazio. E a placa tem mais que 7 caracteres. O que nem a antiga e nem a Mercosul tem. Vamos vir aqui, dá um console.log, retornar array de carros. Vamos rodar o programa. Ele registrou certinho dentro daquela array. Você pode ver aqui, tipo 0 é sedã. Registrou o Civic, tudo certinho aqui. A placa do Uno também, tudo certo. Mas, de novo, tem essas coisas estranhas aqui. Informações que nunca deviam existir, nem estar formatada desse jeito de um carro. A placa tem mais 7 caracteres, o chassi está vazio e o ano é negativo. Como a gente conserta isso? Control New Error, Try Catch. O que são essas coisas? Throw New Error escreve assim: Throw New Error. Aí você escreve uma mensagem de erro aqui dentro. Lançar novo erro. É basicamente isso. Por que lançar? Eu vou mostrar depois na instrução do try catch. Vamos primeiro escrever uma verificação aqui. If placa não for igual a 7 caracteres, perdão, placa.length. Se o length da placa não for igual a 7 caracteres, jogar novo erro. Este if aqui para verificar se a placa tem 7 caracteres. Se não tiver, ele vai lançar esse novo erro aqui. E vai prevenir que a gente insira esse carro com a placa errada dentro da array de carros. Vamos rodar o programa aqui. Eita, ó. Deu erro. Só que ele não está dando console log. Por quê? Toda vez que o nosso programa encontra algum erro, ele para tudo. Então, ele parou aqui e não conseguiu chegar no console log. Como a gente prevê isso? Com o try catch. Como faz a estrutura? Aqui no VS Code é só você escrever try, que a segunda opção vai ser o try catch statement. Dá enter selecionando ele. Aqui no try, você vai escrever o código, no caso aqui a nossa função, que pode ocorrer algum erro. Vou pegar essa aqui. Jogar aqui dentro. Vamos dar um console.error, que vai formatar bonitinho para aparecer como um erro. Error. Eu vou explicar mais ou menos como isso funciona. Esse try, a tradução fica tente. Então tente rodar essa função. Caso ocorra algum erro, pegue. Catch é pegue. E esse parâmetro error é o erro que essa função vai mandar, caso ocorra ele. E o console log só vai apresentar o erro pra gente. Então se a gente rodar agora... Opa, deixa eu salvar antes, né? Ele deu erro. O número de caracteres placa está incorreto. Ele deu até a função. E ele só adicionou o Honda Civic e o Fiat Uno e deu o console log. Mas, ainda assim, imagina se a gente digitasse alguma informação errada nesse aqui. Então, certo é, para toda função que pode dar algum erro, é fazer um try catch para ela. Esse throw error e try catch são ferramentas essenciais que a gente pode usar na hora de fazer o controller para notificar
a pessoa que está usando as nossas funções que ela utilizou de maneira errada, certo? Então a gente pode adicionar mais verificações aqui. If ano for menor, sei lá, o primeiro carro foi criado em 1889. Row new error. Dá para verificar também se a placa for uma string vazia ou se o número número do chassi for uma string vazia e o nome for uma string vazia. Vou fazer mais alguns que dão errado aqui para demonstrar. Vamos rodar para ver se deu certo aqui. O Golf, o Uno e o Civic registraram certinho, mas agora o Clio registrou errado porque ele deu erro, porque o ano é muito antigo. Os parâmetros aqui do Uno, desse aqui, o número do chassi é vazio. Esse outro número, esse outro Uno, ele tem um número muito grande de caracteres na placa. Por hoje é só, pessoal, e até mais.